Pessoal da torcida tricolor, estamos começando mais um tradicional Contextualizando para falar um pouco sobre essa coisa de criticar e queimar, a diferença de criticar e queimar, quando é uma coisa, quando é outra, quem que faz uma coisa, quem que faz outra. Mas antes de começar o vídeo, vamos lembrar que esse vídeo, como muitos outros do canal, é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que OneFootball, o melhor aplicativo para você acompanhar tudo o que acontece na maravilhosa Champions, que chegou na final inglesa aí, para acompanhar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, o São Paulo tá lá, e para acompanhar também a Copa América, para saber se o Suárez vai ou não vai jogar, porque o Gabriel vai assistir, ele quer Cavani, Suárez e Oscar Tabares juntos para mística funcionar, e tudo isso você vai ficar sabendo bastando clicar no link que está na descrição do vídeo. Você achou que ia falar do site. Mas enfim, gente, a gente vai pegar o Cuca como um exemplo, porque a gente fez um vídeo, antes do Cuca chegar, a gente fez um vídeo falando de algumas conquistas que o Cuca teve, contextualizando essas conquistas, porque assim, existe uma coisa muito curiosa com o torcedor gosta muito, às vezes, de um jogador ou de um treinador que tenha um lastro de títulos. Se o cara tem um lastro, se ele tem um histórico de títulos, então o torcedor já gosta, mesmo que o trabalho não seja bom, tanto faz o trabalho. E a gente tem como escopo analisar o trabalho. Então a gente vai falar também um pouquinho do Cuca, vai dar exemplos de técnicos que passaram pelo São Paulo, Rogério, Dorival, Aguirre e tantos outros técnicos que foram queimados, e daí os argumentos que as pessoas usam são sempre esses: ah, mas onde esses caras estão? Né? E a gente estava vendo isso agora, o Klopp mesmo, ele para chegar na final da Champions, ele passou por 5 anos de fracassos. Fracassos assim. de resultados de finais. resultados finais. Fracasso, quando a gente fala fracasso, a gente fala dentro do contexto da cultura brasileira, de como ela vê futebol. E obviamente que não estamos comparando o Klopp com nenhum dos treinadores que passaram pelo São Paulo. Nenhum. A gente, obviamente, quando for fazer qualquer paralelo, a gente vai traçar a realidade do Klopp no campeonato inglês. Sim. E a realidade dos técnicos brasileiros aqui, e obviamente fazer as adaptações que forem necessárias. Não é pau a pau, o Klopp e o Jardine são iguais, não são. Não são nem, mesmo que em algumas coisas se assemelhe à proposta, existe uma coisa que é experiência, existe uma coisa que é mais assim, proposta, execução, enfim. Capacidade de obter resultados rápido, quando a gente fala 5 anos para chegar no final de Champions. Se quiser, ainda mais você, 2 finais, né? Ainda mais você avaliando que existia claramente uma evolução no trabalho, mas aí nós vamos falar pro começo do vídeo, podemos começar pelo Cuca. Vamos falar pelo Cuca, porque assim, o Cuca a gente fez aquele vídeo, então o pessoal acho que meio que marcou aquilo, porque a gente falou, olha, o Cuca não seria o rótulo. O Cuca não seria a nossa primeira escolha. E daí as pessoas que gostam muito do Cuca saíram numa agressividade. Gente, entenda uma coisa, eu não era fã do Dorival e ganhei a alcunha de viúva do Dorival, porque defendi o trabalho dele. E aliás, volto a falar, gostei do trabalho dele aqui e gostei do trabalho dele no Flamengo, e converso com setoristas, escuto até o Mauro César, que é um cara que é muito flamenguista, falarem muito bem do trabalho do Dorival e criticarem o atual do Abel Braga, que era um técnico, por exemplo, que a galera queria aqui. No ano passado, quando o Aguirre estava para sair e depois saiu, tem que trazer o Abel, trazer o Abel. E eu acho o Abel um técnico muito ruim, mas aí isso é uma questão de, por exemplo, tem técnicos que eu não gosto mesmo. Nelsinho Batista, não está nem no mercado mais, o Abel Braga, não sou fã, o Celso Roth, não sou fã, Luxemburgo, gostava na época áurea dele, vamos ver o que ele vai fazer no Vasco, mas não vai ser uma surpresa se acontecer alguma coisa muito boa, muito surpreendente. Mas assim, uma coisa é ter um gosto subjetivo, que eu já falo para vocês, e o Gabriel também, justamente para vocês poderem filtrar. Eu não gosto tanto do trabalho por causa disso. E toda vez que a gente for falar aqui, se a gente não gosta de um trabalho, ou um jogador que não está fazendo um trabalho que a gente goste, a gente vai dar o argumento. Olha, por exemplo, o Thiago Volpe é um bom exemplo disso. O que é criticar, o que é queimar? A gente criticou duas atuações do Cuca. Uma contra o Corinthians, que ele colocou o Jusilei no meio, o Jusilei estava completamente sem ritmo, e colocou o Hernanes de 9. Não, mas eu digo assim, essas duas foram questões centrais. A gente falou mais coisas no vídeo, quem quiser tem o vídeo para ver, mas essas duas questões foram centrais, foram erros crassos do técnico.
o que é normal em começo de trabalho, mas a gente assinalou. E também falamos do jogo contra o último jogo agora, que foi contra Flamengo. Contra o Flamengo, que ele jogou com a equipe reserva do Flamengo e ele fez uma série de alterações ousadas, né? Uma série de movimentações no time que claramente o time não estava preparado para executá-las num jogo ainda. Pode ser que essas variações sejam importantes, mas ainda não estavam. E aí a gente criticou e muita gente veio falar. O Thiago Volpi é um exemplo. Ele é um goleiro que chegou, que a gente aprovou a chegada dele. Eu gosto do Thiago Volpi, o Gabriel também gosta do Thiago Volpi, mas nós temos ressalvas. Tem coisas que o Thiago Volpi faz que a gente não gosta. Então assim, não é tudo que o Thiago Volpi faz que a gente gosta. Ele é um goleiro de alto nível, é um goleiro para brigar entre os melhores da posição no Brasil. Ele tem muito reflexo, muita velocidade, muito senso, muita liderança, mas ele é espalhafatoso demais. Ele pula desnecessariamente em bolas que ele não precisaria pular. Talvez ele corrija isso no São Paulo e se corrigir viraria um super goleiro. Mas até o momento ele ainda continua repetindo essas coisas. Ele deu uma diminuída nesses últimos jogos, não sei se é uma orientação do clube, tomara que seja, mas ele tomou alguns gols no São Paulo por conta disso, um contra o Corinthians, que ele pulou numa bola que ele não precisava, espalmou no escanteio, a gente tomou o gol. E ele errou em alguns jogos no começo, o que é normal também. E quando ele errou, a gente criticou, mesmo a gente gostando. E quando a gente critica, a gente não está pedindo a cabeça do jogador, a gente não está pedindo para o jogador sair. A gente vai ser muito claro quando a gente for favorável a a saída. Ou quando falar assim, olha, a saída do jogador vai ser benéfica para o clube. Vai ser benéfica, às vezes é benéfica para o jogador, e para o clube. É o caso do que aconteceu com o Diego Souza, é o caso do que aconteceu com o Rodrigo Caio, é o caso do que aconteceu com vários jogadores que saíram, que foi melhor para o clube. Muita gente vai falar, mas você não defendia o Rodrigo Caio? Eu defendia ele das críticas exageradas. Muito. Mas no momento em que ele saiu, era o momento dele sair, as declarações que ele deu tornaram insuportável que ele ficasse mesmo. Então assim, existem motivos para você querer que um jogador saia. Mas aqui no canal você nunca vai ser assim, tem que mandar embora. Tem que mandar embora é uma coisa muito radical. Tem que ser uma coisa... Se a gente for defender a saída do jogador, nós vamos falar, defendemos a saída por causa disso. Já falamos várias vezes, por exemplo, do Diego Souza, já falamos várias vezes do Nenê. Citamos aspectos extracampos, citamos aspectos financeiros, que você tira um jogador, você pode trazer outro num lugar que seria muito mais útil, que seria muito mais necessário para a posição, para a função que está fazendo. O Diego Souza é um exemplo. Muita gente falou, faltou um centroavante, está faltando um centroavante agora e tirou o Diego Souza. Gente, se não tira o Diego Souza da equação, o Pato não vinha. Talvez o Tietchan não viesse. Porque o São Paulo gastava muito no salário do Diego Souza. Era tanto assim? Era tanto assim. Para um jogador que naquele momento era reserva e muitas vezes o segundo reserva. Você não pode pagar um salário daquele pro Diego Souza. E vamos lembrar que quando o São Paulo precisava dele, porque o Pablo estava machucado, ele também estava machucado. Poderia ter acontecido aqui também, né? Mas é o si também. Mas então a gente sempre vai defender os motivos e sempre a gente vai colocar argumentos. Por que argumentos? Porque quem não concordar pode rebater com argumentos. Então quando a gente fala de técnicos, muitos técnicos que a gente avaliou bem aqui, a gente não estava avaliando a pessoa, a gente estava avaliando o trabalho. É a mesma coisa com o Cuca. A gente não está avaliando o Cuca, a pessoa Cuca, que é uma pessoa carismática, que é uma pessoa... A comemoração do gol dele é muito legal, cara, é muita vibração. Eu tenho uma admiração ainda por aquele jogo do Rosário, eu sempre cito isso, que ele deixou os jogadores em campo. Tem coisas no Cuca que são muito legais e ele tem uma capacidade de observação do mercado que é inegável. A vinda do Tietchan é um exemplo. A gente até questionou se o Tietchan poderia jogar. É cedo para falar ainda, isso é uma outra coisa. É cedo para falar, mas ele fisicamente ainda não correspondendo, ele ainda não está bem fisicamente. 100%. Ele não está 100%, mas ele fez jogos muito acima da média. Contra o Flamengo ele foi o melhor em campo com sobras e não apenas pelo... E assim, alguns comentários do vídeo, da live, até no Twitter, vem a questão que a gente falou no começo do vídeo do rótulo, né? Quando você deixou claro, sou favorável, não sou favorável ao treinador, pessoa, jogador, enfim, alguma coisa, a pessoa passa a colocar um rótulo e aí você não consegue fugir dele com qualquer argumento. Aí a gente veio o caso do Cuca, e aí a gente fala o que a gente vem falando há muito tempo. Hoje, por uma questão de trabalho, eu estava querendo pegar uma associação que eu lembro que eu tinha feito em um texto do site.
antes do retorno do Campeonato Brasileiro de 2017. Eu fui no Google, joguei palavras-chave daquele texto, que eu lembrava um pouco, para tentar pegar aquela associação. Eu aproveitei para ler o texto. O texto foi de agosto de 2017. E a gente tinha o mesmo discurso. Isso na época era para o Dorival. E a gente tem o mesmo discurso hoje para o Cuca. Não necessariamente vai acertar, não necessariamente o começo de trabalho vai ser fácil, dificilmente é. Só que não é por causa disso que nesses jogos ele está liberado para fazer tudo, que nós vamos virar e falar, pô, tudo que ele fez foi bom. Não foi bom. Aí a gente pega e fala que tem que dar trabalho, tem que dar tempo para o cara trabalhar, tem que dar as peças que ele indica, tem que dar tudo isso, e que nós falávamos já lá em 2017, por exemplo, não, esse discurso aí de vocês é falso, porque vocês falaram mal dele no vídeo. O discurso é o mesmo sempre, a gente realmente acredita nisso. Não faz nem sentido a gente querer pregar aqui um negócio que a gente não acredita, porque, sei lá, vamos falar, que mesmo a gente não acreditando nisso. Não faz sentido. O Cuca, como recebeu as peças que tem, como nós já falamos, isso também é uma opinião nossa. Na década de 2011 para cá, o São Paulo tem um dos melhores elencos desta década. O elenco que São Paulo montou agora hoje é um dos melhores elencos que São Paulo montou nessa década. De jogadores, de opção para frente para o segundo semestre. Quando o Rojas voltar, o São Paulo tende a ter várias opções do meio campo para frente. Quando o Vitor Bueno tiver 100%, o São Paulo tende a ter muitas opções. Hernanes, Vitor Bueno, Tietê, Pablo, Pato, Rojas, Everton. É muita gente de qualidade. Everton, Felipe, se jogar o que jogava, né? Elinho, enfim, são várias opções. Nossa, eu nem tô falando dos garotos, hein? Anthony, Elinho, exato. Igor Gomes. Então, assim, são várias opções. Na defesa, o São Paulo tem pelo menos 3 bons zagueiros. Arboleda, Bruno Alves, que renovou o contrato hoje, e o Anderson Martins, que é um reserva, e para a reserva é um bom zagueiro. Tem o Valse despontando. Então, assim, o São Paulo tem fraquezas nas laterais, tudo bem. Mas o elenco em si... Sendo que uma delas está corrigindo o Hudson. Se o Hudson ficar na lateral... Então, assim, o São Paulo tem um bom elenco. A partir disso, o Cuca vai ter, no mínimo, mecanismos para trabalhar. Além das peças, como a gente citou aqui das pessoas gostarem muito do nome, independentemente de qualquer coisa, o Cuca tem o nome, o Cuca vai ter as peças, e o Cuca recebeu peças que ele indicou. Isso é o mais importante. O Aguirre não teve isso, o Dorival não teve isso, o Rogério Ceni não teve isso, o Jardine não teve isso. O Balsa teve um pouquinho, um resquício, e quando ele teve, foi embora. Muito pouco. O Ricardo Gomes não teve nem tempo para isso. O Osório também não, quer dizer... O Osório foi o contrário. O Osório foi o contrário. O Osório estava brigando pela liderança do brasileiro, o Carlos Miaidar vendeu 7 jogadores na reta final e recebeu críticas do Rogério Ceni. Então, assim, a gente, quando vai analisar o trabalho de um treinador, independente de gostar ou não gostar do treinador, a gente vai analisar o trabalho. Porque eu falei, eu não era fã do Dorival, eu tinha a impressão que boa parte da torcida tem, porque o Dorival não se vende bem, ele parece um cara inseguro, ele parece um cara que não se impõe, muita gente fala, é o filho dele que treina. O que os setoristas do São Paulo falam não é isso, o que os jogadores que trabalharam com ele falam não é isso, e ele fez um trabalho bom no São Paulo, fez um trabalho bom no Flamengo. O Aguirre fez um trabalho bom no São Paulo quando tinha peças. Quando o Jardine entrou com as mesmas peças, o trabalho foi pior. Isso quer dizer que o Jardine é pior do que o Aguirre? Não. Isso quer dizer que o Jardine recebeu o time numa condição pior, com menos tempo de trabalho. Não são coisas excludentes. Sim. Não são. O treinador ele pode fazer escolhas erradas e não ter tido condições necessárias, planejamento, peças. Pode acontecer os dois, e foi o que aconteceu com o Jardine, por isso o desempenho tão ruim. Sim. Até hoje o São Paulo vê isso. O São Paulo é um dos times que menos gols fez na Série A do Campeonato Brasileiro, contando os jogos do ano inteiro. E assim, mesmo assim, a gente não vai queimar o Jardine achando que ele não é um treinador. Confio muito na capacidade do Jardine e tem muita chance de mostrar nas categorias de base da seleção que é um grande profissional e pode até um dia retornar. A mesma coisa o Rogério, não foi bem na passagem que ele teve, não foi bem, não, porque no começo também da carreira dele, ele estava escolhendo algumas coisas, foi para o Fortaleza e se encontrou no Fortaleza e fez uma escolha muito interessante de ficar no Fortaleza quando recebeu a sede do Atlético Mineiro. É muito bom para o Rogério e para o Fortaleza que ele fique lá, e é muito bom que São Paulo um dia vá buscá-lo de volta. O próprio Rogério cita a questão de ter, acho que ele está no 17º mês no Fortaleza, ele mesmo falou isso, a questão de ter um tempo para trabalhar. No São Paulo, a gente não vai entrar nisso muito porque é mais para contextualizar, mas no São Paulo ele
Teve até onde deu. O próprio Leco admitiu, eu acho que na época... Isso que os dois tretaram feio. Não, ele admitiu que se fosse qualquer outro treinador, quando o São Paulo caiu na Sul-Americana, o treinador estaria demitido. Você perdeu o Paulista perdendo o jogo em casa. Você perdeu a Copa do Brasil perdendo o jogo em casa. Você perdeu por Defensa e Justiça com o jogo em casa, né? Você perdeu com o gol fora no Morumbi. É difícil sustentar isso tudo num espaço de um mês. É difícil sustentar. Foi um mês terrível. O Rogério acabou ficando e depois vieram outras coisas que nós já falamos algumas vezes. Podemos voltar nesse assunto em outro momento, mas não é agora. Mas aí a gente volta pro agora. Eu estava até discutindo com um rapaz, debatendo, né, com um rapaz no Twitter. Ele falou: o São Paulo só teve técnicos horríveis e o melhor que teve, era o maior ídolo da história, a gente mandou embora. Porque o Rogério começou a vencer. Se o Rogério, por qualquer motivo, não faz um bom trabalho no Fortaleza, ou se o presidente do Fortaleza cedesse a pressão e o demitisse quando perdeu a final pro Ceará no Campeonato Cearense do ano passado, o que ele falaria? Aí o Rogério não serviria porque ele não fez um bom trabalho no Campeonato Estadual, porque ele perdeu o emprego, e vale a mesma coisa para outros treinadores. Deixa eu só tirar o microfone da tela. O Klopp, por exemplo. O Klopp, quando chegou no Liverpool, e aí é o que a gente vai fazer um paralelo de realidades, não vai comparar diretamente com os treinadores daqui, mas o Klopp chegou em outubro, lembrando que lá a temporada começa em agosto. Então assim, tinham poucas rodadas do campeonato disputadas, ele levou o time à final da Europa League, e ele ficou em 8º no campeonato inglês. Ele ficou atrás de West Ham e ele ficou atrás de Southampton. O Liverpool não é para ficar atrás desses dois times de jeito nenhum, ainda mais você tendo... você chegou ali com 2 meses, tinha o quê? 6 rodadas, 7 rodadas, eram poucas rodadas no campeonato inglês que tinha, um pouco mais talvez, e você teve quase com o campeonato todo e você não pegou nenhuma competição europeia. No ano seguinte, sem competição europeia, com o calendário limpo, tempo para treinar e tudo mais, o Klopp levou o time ao 4º lugar, ao modesto 4º lugar, e se classificou para pré-Champions na época. E não chegou à final nem das Copas regionais ali, enquanto outros times de menor expressão conseguiram chegar à final. Ele poderia mandar embora. Se fosse na realidade do Brasil, na pressão que está o São Paulo sem ganhar título, mandaria embora. Porque muitas pessoas, e aí para pegar novamente o exemplo do trazer para cá, falar, mas o Dorival, o último bom trabalho dele foi lá em 2010. Não, o último título de importância dele, ignorando o campeonato estadual, foi em 2010. O trabalho dele no Santos, ali 2015, se não me engano, até 2017, ele ficou um bom tempo no Santos, foi um trabalho muito bom. Muito bom. A realidade que o Santos tinha, com as peças que o Santos tinha. O Santos chegou à final da Copa do Brasil, perdeu nos pênaltis. E aí, então, isso quer dizer então, que se o Santos ganha nos pênaltis, ele é um grande treinador, e como ele perdeu nos pênaltis, ele é fracassado porque não ganhou nada. Não faz sentido. É isso que a gente fala de avaliar o trabalho e avaliar o resultado. Quando o Dorival saiu, foi a opção do Santos pegar a base deixada por ele e trazer Levi Coupe, que colocou tudo abaixo. Como o Abel está fazendo no Flamengo. Como o Abel está fazendo. Que tem um elenco maravilhoso e quase cai fora da Libertadores por fraquíssimo Peñarol, que o Peñarol é errado, né? Não, o Peñarol... Não, o Peñarol o Peñarol errado, eu falo, por que elenco ruim que eles têm, terrível. Né? E aí a mesma coisa vale pro São Paulo. São Paulo às vezes pega um treinador que não deu certo, o Roger Machado não deu certo no Grêmio, deixou uma base que o Renato Gaúcho pegou e levou o time pra frente. Tinha alguma coisa ali, não é tudo do Renato e o Roger é a porcaria, não é assim que funciona. É a mesma coisa, o Aguirre pegou, o Dorival pegou uma situação do São Paulo muito pior do que o Aguirre pegou em relação ao Dorival, mesmo eles pensando no futebol de um jeito completamente diferente. Sim. Mas o Dorival deixou uma herança... Deixou alguma coisa. O São Paulo não tem padrão de jogo. O São Paulo tinha um padrão de jogo muito claro. Só que o São Paulo estagnou, até porque não tinha as peças que precisava. O Cuca chegou e falou, eu gostaria do Tietê. É uma carência do São Paulo, sabemos que é uma carência do segundo volante. O São Paulo só tem o Lisieiro. E é um jogador que eu confio, um jogador que eu conheço, um jogador que eu sei que vai se encaixar. O São Paulo pegou, trouxe o Tietê, e a gente está vendo como o Tietê já começou muito bem. E aí vale uma outra ressalva, porque quando a gente falou de criticar a vinda do Pato, não era a vinda do Pato pelo jogador Pato. Se for para trazer o Pato, sacrificar Vitor Bueno e Tietê, não compensa, porque o Pato sozinho não vai carregar o time. E outras necessidades, e até com o treinador falando, eu prefiro entregar esse dinheiro de outro jeito. Se a gente conseguir segurar os meninos da base dessa temporada, daí valeu todos os investimentos. Agora, se for para vender esses caras, aí o Pato foi caro. A gente só vai saber se o Pato foi caro ou barato no fim da temporada. Não quer dizer que não seja um bom jogador,
e não quer dizer que o jogador não esteja correspondendo, está jogando bem, fez uma boa primeira etapa. Era esperado que ele não tivesse grandes desempenhos, principalmente no jogo inteiro no começo, estava 6 meses sem jogar e tudo mais, fisicamente diferente do Tietê, né? O Pato é um jogador muito mais de explosão, briga com o zagueiro, essas coisas, o Tietê joga mais no meio campo, vindo de trás, ele precisa mais de fôlego do que o Pato precisa mais de força física para trombar e tudo mais. Não. Precisa dar arrancada, né? Exato. São aí você tem uma arrancada no primeiro tempo, no segundo tempo você já está cansado, debilitado, a cabeça vai e o corpo não vai. Além de cada um ter um físico. É óbvio que tem um padrão, você não vai ficar 6 meses sem jogar e vai voltar voando, é muito raro isso acontecer. O Cafu era assim, mas era o Cafu. Cafu então, assim, hoje, se botar para jogar, joga. Então assim, essa foi só pra gente deixar claro as diferenças, a gente vai sempre avaliar o trabalho das pessoas. O São Paulo tem exemplos históricos que nem a gente não precisa citar, a gente já falou algumas vezes, de treinadores que chegaram sem nenhum lastro e fizeram a história dele aqui, porque o trabalho dele aqui foi bom. Cilinho, o Tele, não veio o caso. A gente já falou isso em outros. E o Tele tinha um título brasileiro há 20 anos. Há 20 anos. A gente torce para o Cuca ter essa condição, a condição ele está tendo, e que ele consiga evoluir o time. Vai ter agora uma pausa para a Copa América, vai ter esse tempo para trabalhar, e enquanto ele não acertar o time, defenderemos paciência, defenderemos que, assim como, e aí agora é a situação, não é o trabalho, mas que assim como o Klopp, ele seja cobrado por uma evolução no que ele quer. Se ele chegar no fim do ano, lá em dezembro, a gente vê o time claramente evoluindo, ainda que os resultados não venham, a gente vai falar, pô, tem uma base aqui pra gente seguir, mantém o cara pro ano que vem. O cara tá mostrando evolução, o cara tá mostrando um time crescendo, ainda que os resultados não viessem. E muito rápido, em 2017, no segundo turno, para a gente pegar um turno inteiro para falar, quando o São Paulo brigou para não cair, o São Paulo ganhou um jogo sem ser melhor que o adversário, que foi contra o Cruzeiro no Morumbi. Os outros todos, o São Paulo foi melhor que o adversário quando venceu e perdeu jogos em que foi melhor. Isso precisa ser levado em conta, não é só ganhou, perdeu, senão não tem nada, por exemplo, no jogo contra o Goiás podia ter empatado o jogo na falta, no último lance do jogo. Se empata aquele jogo, ia ter uma pressão muito grande em cima do técnico. Um jogo que o São Paulo foi bem. Mas foi bem, podia ter tomado o empate? Podia. No jogo contra o Flamengo, o São Paulo podia ter feito o segundo gol. Se tivesse feito o segundo gol, seria um gol encontrado na base do desespero. Claro que a gente ia ficar muito feliz, lógico que a gente ia comemorar. Antes de mais nada, somos torcedores. A gente vai torcer mas isso não ia tirar o começo ruim. Isso é análise. E é por isso que às vezes a gente toma tanta porrada. Porque às vezes um jogo que o time foi muito mal, mas ganhou num gol achado, a gente vai criticar e, vocês estão criticando, ganhou, tem que apoiar. Não é tem que apoiar sim. O torcedor, como torcedores, a gente apoia. Quando a gente está fazendo o trabalho em vídeo, a gente vai fazer sem queimar jogadores, sem queimar profissionais, a gente vai colocar argumentos do porquê, e o que a gente quer é o debate. É óbvio que quando ganha a gente está entusiasmado com a vitória, e quando perde a gente vai tentar entender o que aconteceu aqui, por que fez isso, por que essa ideia, e é isso que a gente vai debater. A gente não vai analisar apenas pelo resultado, mas pelo contexto todo. É isso. É isso. Então tá bom, galera, é isso. Estouramos 2 minutos, mas tudo bem. É um tema meio complicado. Domingo tem jogo São Paulo e Fortaleza. É difícil enfrentar Rogério Ceni e vocês vão ver o resultado disso depois no vídeo do jogo, que estarei eu e o Gabriel aqui. Não sei. Depende de se você quiser segurar o vídeo, estarei, mas eu vou ter que voltar de Santos. Aí depois é verdade. Então talvez esteja eu e a Vives ou eu e o Regis, enfim. A gente vai ver, mas domingo estaremos aqui para falar do São Paulo e na terça, aí sim, eu e o Gabriel, e talvez a Vives, estaremos aqui para conversar com todo mundo às 9 horas da noite, essa vez é terça, né? Então é isso, galera. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.